ficar de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Vamos ler apenas o versículo 10 e depois eu vou pedir para você permanecer com a tua Bíblia aberta, porque vamos fazer uso desse texto. Diz assim o verso 10: no sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Podem sentar, queridos. Jesus ele veio com o objetivo e o princípio de resgatar o homem, de trazer o homem de volta para o Senhor. Lucas, que escreveu para os gregos, ele, sendo médico, tem algumas peculiaridades daquilo que ele escreveu no seu evangelho, que nos mostra a eficácia do poder do ministério de Jesus. E esse capítulo 13 de Lucas, aqui tem pelo menos 3 coisas que para mim me marca muito a entender aquilo que Lucas estava ministrando antes dele relatar as palavras. Primeiro, quando nós olhamos no versículo 1, Jesus ele está relatando um incidente que ocorreu, aonde Pilatos havia assassinado alguns galileus. Depois Jesus ele vai falar de alguns que sofreram um acidente. E Jesus ele questiona, perguntando, dizendo: por acaso eram esses galileus mais pecadores do que os outros? Não, irmãos. Entenda uma coisa: nós vivemos em um mundo onde há fatalidades, há incidentes, há acidentes. Sabe por quê? Porque nós estamos em um mundo decaído. Ninguém é melhor do que ninguém. A tribulação, a dificuldade bate na porta de qualquer um. Nós estamos sujeitos aqui a choro, a lágrimas, a tragédia. Não existe em nós uma blindagem absoluta onde nós podemos dizer: em mim não chega, não. Chega assim, querido. Chega em qualquer casa, chega em qualquer lar, chega em qualquer família. Mas pastor, Deus nos prometeu nos guardar. Sim, Deus prometeu nos guardar, mas Ele vai guardar o teu coração. Esse mundo é mundo de aflição. Jesus disse assim: no mundo vós tereis aflições, tende bom ânimo. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu vou aprender o que é cristianismo. Por quê? Porque a igreja primitiva enterrou muitos e muitos dos seus servos, muitos dos seus membros, debaixo de dor, debaixo de perseguição. E nem por isso significa que Deus os abandonou, que Deus deixou de cuidar, que Deus deixou de zelar por eles. A segunda parte, eu digo que Jesus vai contar uma parábola acerca de uma figueira estéril. Oh, queridos, essa figueira estéril aqui tem tudo a ver comigo e com você. Sabe por quê? Porque essa figueira teve uma oportunidade. Ela é plantada numa vinha, e durante o período de 3 anos, o dono da vinha vem procurar fruto, não acha. E ele decide: chega, basta, porque tudo tem um limite. E depois de 3 anos ele diz: chega, corta ela. Aí a Bíblia diz aqui que o homem que cuidava daquela vinha, o empregado, ele diz: não, senhor, não de mim, me dá um ano, deixa eu estercar, deixa eu cuidar, não esquece da reais. Escuta, olha o que diz o verso 8. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa aí deste ano, até que eu escavo ela dela e põe isso por mim. Se vier a dar fruto, tudo bem, mas se não der fruto, o Senhor pode cortar. É forte isso. Sabe por quê? Porque está dizendo: há um tempo de oportunidade para mim e para você. Tudo há um limite, irmãos. Escuta, a Bíblia fala que Deus é longânimo, quer dizer, de longo ânimo. A bondade, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas há um limite para mim, para você. Para Deus não tem, mas eu e você temos um limite. O grande problema nosso é que nós não sabemos qual é o nosso limite. E aqui há um limite estampado para essa figueira, e eu e você temos que reconhecer: eu tenho limite, você tem um limite. Quanto tempo achamos que Deus vai esperar para nós frutificarmos? Porque nós temos um problema chamado procrastinação. Todo ano que vira, irmão, chega no final de dezembro, nós começamos assim: olha, quando começar janeiro,
eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou me entregar mais, eu vou ganhar mais alma, eu vou amar mais o Senhor, eu vou. Isso vai entrando e saindo, e as coisas vão ficando em cima de promessas diante de Deus. Mas hoje eu quero aqui falar, irmãos, sobre o encontro de Jesus com uma mulher. Onde ele encontrou ela? Numa sinagoga. Em que dia? Num sábado. O verso 10 que nós lemos diz: no sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Escuta uma coisa, era sábado, mas Jesus não atendia pessoas apenas no sábado. Ele atendia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sabe por quê? Porque os céus não fecham para nós. Deus está sempre disponível para nós todos os dias. Só depende do nosso coração, da nossa vida. Deus está disponível para o ser humano todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de aprendermos. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não estamos disponíveis para Deus. Somos nós que fugimos. Somos nós que recuamos. Mas Deus está sempre disponível para todos os homens. A Bíblia está dizendo que Jesus estava ensinando numa das sinagogas. O que vemos? Aqui é um plural. Não está falando que ele estava ensinando na sinagoga. Ele está falando das sinagogas. Por quê? Porque havia sinagogas em um raio de no máximo 2 quilômetros. Porque o judeu só podia andar 1 milha durante o sábado. Ele não podia fazer um percurso muito grande. E por essa razão havia sinagogas espalhadas dentro das cidades, com o intuito e com o propósito que no sábado os judeus pudessem ir para ali, cultuar, adorar, bendizer ao Senhor. Mas qual é a razão de haver inúmeras sinagogas? A sinagoga era local de estudo. O templo era um só em Jerusalém havia um templo. As sinagogas foram construídas no período do exílio. Era um meio pela qual eles tinham para não se perder a lei e propiciar um ambiente de estudo da palavra, estudo da lei do Senhor. E por isso eles multiplicaram inúmeras sinagogas. Todos os sábados as sinagogas estavam abertas para que pudesse ali se ensinar. Mas agora aqui tem uma questão. Em cada sinagoga Deus estava presente em cada uma delas. Parece que buga a nossa mente, né? Porque nós, nossa compreensão, entendemos que uma pessoa só pode estar em um lugar a cada tempo. Deus não, Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Ele está aqui agora, Ele está no Brasil, Ele está no Japão, Ele está na China, porque Ele é onipresente. Ele não está preso ao espaço como eu, você, como nós estamos. Ele pode estar em todos os lugares. Ele pode estar em todas as ruas, em todas as cidades. E Ele não confunde nenhum de nós. Atende-nos com graça, com amor, com misericórdia, com bondade. Deus se faz disponível para todos os homens. E a Bíblia diz que Jesus ele ia até essas sinagogas. Qual é o intuito? Ensinar. Estar próximo do homem. Escuta, por maior que seja a sua sede de Deus, Deus é o maior interessado na tua alma. É Deus que tem vindo ao nosso encontro, irmãos. É Deus que tem criado ocasiões para que nós fôssemos tocados pela graça, pelo poder, pelo seu Espírito. Deus tem criado meios e formas para falar conosco, para ministrar aos nossos corações. O nosso grande problema é que nós às vezes estamos ocupados demais. Estamos tão cansados de nós mesmos, cansados da vida, e não prestamos atenção. Tem um Deus querendo ministrar sobre nós. Tem um Deus querendo ministrar na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, nos trazer direção para a vida. A Bíblia diz aqui, vamos avançar, que nesse mulher, possuída por um espírito de enfermidade, e isso já havia 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Escuta uma coisa. Naquele sábado,
entre as muitas pessoas que foram para ali, a Bíblia está dizendo que teve uma mulher que endireitasse, curvou-se, e a partir do momento que ela foi encurvada, por mais que ela se esforçasse para voltar ao seu estado anterior, ela não conseguia mais. Não era uma doença comum. A Bíblia está dizendo aqui que havia um espírito opressor que escravizou aquela mulher, impôs a ela uma enfermidade. Ela não tinha nascido assim, ela não era assim, mas a partir daquele dia, essa enfermidade toma o corpo dessa mulher, coloca ela em um estado de encurvamento, e ela vai viver encurvada. Lucas, ela diz que durante 18 anos é uma vida. Nós não estamos falando de 18 dias, não, amados. Um dia após o outro. Talvez ela pensou, não, esse mal aqui aconteceu comigo, mas daqui a pouco passa. Amanhã muda. Amanhã volta para o normal. Não, e não voltou. Passou uma semana, passou um mês, e as coisas não mudaram. Ela apenas estaria andando encurvada, não conseguia mais se endireitar. Nem toda enfermidade, irmãos, é de procedência maligna. Nem todas as doenças significa dizer que existem demônios ali. Mas o caso dessa mulher em específico havia sido gerado por um espírito maligno. E tem uma coisa que eu tenho procurado ressaltar e dizer sempre no nosso ministério: nós temos um mundo paralelo. Nós temos esse mundo físico que tocamos, aqui é real, pegamos, mas existe um mundo espiritual que os olhos não podem ver, não podemos tocar com as mãos, mas é tão real como esse mundo que nós estamos aqui. Me lembro de alguém que escreveu e disse: se os homens pudessem enxergar o que acontece no mundo espiritual, a nossa postura seria outra, porque você veria coisas em pela qual com os olhos nus não dá para ver. A presença de demônios, de espíritos malignos que atua entre os seres humanos. Pastor, mas é desse jeito? Sim, nós temos um mundo espiritual que é real. O apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 8, ele diz: olha, vigiai, sede sóbrio, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando a Bíblia descreve sobre um homem que morava em Gadara, a Bíblia diz que esse homem tinha uma legião de demônio. Pastor, o que é isso? Uma legião se reportava a um grupo de soldados romanos. Quantas pessoas, quantos soldados compunham uma legião? Era cerca de 6.000 soldados. Amados, é quase inimaginável nós pensarmos que um corpo físico era a habitação de 6.000 demônios. Maria Madalena, aquela mulher rica que morava em Magdala, ela foi possuída por 7 demônios. Sim, hoje os homens tentam negar essa realidade. Apresentamos um monte de desculpa para as coisas. Não nego a realidade do mundo psiquiátrico. Nós temos doenças psiquiátricas, mas tem muitas coisas hoje diagnosticadas como doenças psiquiátricas que são, na verdade, atuações demoníacas, atuações de demônios que escravizam pessoas. A grande realidade hoje é que as clínicas psiquiátricas, uma pessoa que entra ali, ela nunca mais sai dali de maneira sã, porque ela é dada psicotrópicos e mais psicotrópicos apenas para fazê-la sair da realidade. É o chamado verdadeiro sossega-leão, onde o corpo fica vegetando sem nenhuma atuação. Os demônios são escravizadores. Os demônios, eles procuram destruir o ser humano. Só tem um meio, irmãos, de nós combatermos o reino das trevas, é através da presença de Jesus na nossa vida. Não tem antídoto, não tem palavra mágica, não tem água benta, não tem cruz, não tem nada, a não ser o poder do nome de Jesus, que nos livra do poder do reino das trevas. Essa mulher viveu um drama, porque ela olhava para baixo, ela não podia olhar para cima, ela não podia ser igual às outras pessoas, por mais que as outras pessoas pudessem dizer: por que você é assim? Por que você não muda? Por
que estava sobre a vida dela. Ficou dobrada, prostrada da vida. A vida pregou uma peça para aquela mulher. E esse drama dela durou 18 anos. Sabe o que acontece na vida? Quando uma coisa ela é permanente, ela acaba sendo contínua entre nós. Nós começamos a acostumar com isso. Acostumamos com as dores, acostumamos com as crises, acostumamos com essas ações diabólicas, demoníacas, e passamos a dizer: é assim mesmo, vou vivendo como posso. Eu não sou o único. Isso acontece com todo mundo. Por mais que eu me esforço, sempre a coisa volta e eu não consigo vencer. Queridos, era muito simples para qualquer pessoa andar ereta. Era muito simples para qualquer pessoa andar de maneira altiva. Mas para aquela mulher era simplesmente impossível. Aplicando para os nossos dias, nós estamos enxergando uma geração que está encurvada. Porque quem anda encurvado, irmãos, observa o detalhe. Aqui nós podemos olhar para baixo, olhamos à nossa frente e olhamos para cima. Mas se você fizer esse exercício, que você se dobrar, eu duvido se você quiser olhar para frente. Você não olha, você só vai olhar para baixo. Se você estiver encurvado, você não consegue olhar para cima. A nossa geração está vivendo como essa mulher encurvada. Porque o foco do olhar é apenas para a terra, para as coisas aqui presentes. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Colossenses, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que estão de cima, não nas que estão da terra. Mas a grande questão é que cada vez somos engolidos, vamos sucumbindo cada vez mais com a atração do mundo. O mundo hoje é o mundo do entretenimento. O mundo ele quer possuir todo o teu tempo. Cada vez mais nós somos engolidos com coisas, com prazeres, com atrações que tentam nos prender-nos de tal forma que não temos tempo para Deus, não temos tempo para orar, não temos tempo para a palavra, não temos tempo para a família. Somos engolidos pelo sufocamento que o trabalho nos exige. Somos engolidos cada vez mais em busca da satisfação. Hoje o mundo se torna um grande campo de competição. Por quê? Porque hoje não é uma questão de você ter um carro. O carro te desloca de um lugar para outro, te leva para o trabalho, te leva para o passeio. Mas as pessoas não estão mais em busca de ter um meio de locomoção. Se você tem um carro bom, você vai querer: não, agora eu quero ter uma Ferrari. E sempre a sua busca. Depois que você comprar o seu carro, você vai perceber: apesar de eu ter, eu não estou plenamente satisfeito. Porque não tem nada nesse mundo que preencha o vazio do teu coração. A sua alegria plena só é preenchida pela presença de Cristo Jesus. É por isso que nós vemos pessoas bilionárias, ricas, tendo que se drogar, se prostrar diante de bebidas e bebidas, tentando ser felizes, mas a felicidade delas não é encontrada. Por isso, volto a afirmar: a nossa geração caminha como uma geração que está encurvada, que está prostrada diante dos vícios, das drogas, das farras. O nosso tempo tem sido o tempo onde vemos pessoas que estão perdendo carreiras, perdendo família. As cracolândias da vida estão espalhadas pelo mundo afora, faltando Deus no coração, e as pessoas acham que elas são donas das coisas e se perdem. Elas ficam perdidas dentro delas mesmas. E tudo isso há uma operação maligna que tenta prender as pessoas, levando elas a viverem prostradas, dobradas, encurvadas. As horas correm, mas eu fico aqui a imaginar e te chamo para essa reflexão. Como foi o dia a dia dessa mulher durante 18 anos? A vergonha que tinha de andar pelas ruas. Ela perde o nome, a Bíblia não diz qual é o nome dela, mas todas as pessoas, quando vai representar, quando vai falar, aquela encurvada.
Aquela que mora logo ali, a encurvada, sim, sei quem é. Por quê? Porque agora já não é mais uma doença, se tornou uma referência. Quantas pessoas que a referência delas é assim, não, é aquele drogado, é aquela drogada, é o bêbado, é o caído, é aquele, é assim, assado. Porque a característica de estar dobrada, prostrada, acaba se tornando a referência de vida. Quantas pessoas que tinham tudo para ter um grande futuro, mas foram destruídos pela bebida, pela droga, pelo aprisionamento do reino das trevas. Pessoas que foram tomadas pelo poder de Satanás e não conseguiram romper, não conseguiram quebrar isso. Mas eu acho tremendo em olhar essa mulher que estava humilhada no meio da sociedade, sem conseguir a ajuda de ninguém. Esse é o ponto que eu chamo a atenção aqui, porque ela tem família, ela tem amigos, ela tem pessoas que são religiosas, mas ninguém pode ajudá-la. As pessoas, por mais que te amem, elas não podem resolver o teu problema interior. Pai e mãe não podem resolver problemas espirituais de seus filhos, nem filhos podem resolver problemas espirituais de seus pais, porque isso é individual. Tem que haver o querer. É o querer mudar de vida, é o querer ser transformado, é uma decisão interior de vida. E eu vejo nessa mulher que ela decidiu, apesar da vida não ser fácil para ela, a vida não contribuir nem colaborar com ela. Onde é que ela está no sábado? Ela está na sinagoga. Quantas pessoas que abandonam Deus, abandonam a casa de Deus, porque diz: Deus não me deu apartamento, Deus me deu o emprego que eu queria, Deus me deu isso, Deus não me deu aquilo outro, então eu não vou mais, eu estou decepcionado, alguém me machucou, me feriu, alguém falou alguma coisa comigo. Mas essa mulher, mesmo ela estando vivendo uma situação de vergonha e de desprezo, ainda assim, lá estava ela na sinagoga. Isso significa que ela nunca desistiu, ela nunca jogou a toalha. Ela estava disposta, que seja no tempo de Deus, mas eu não vou desistir nunca. Eu não vou desistir. E é por isso que ela está ali. E a Bíblia diz, no verso 12: ao vê-la, Jesus o chamou. É lindo eu pensar que Jesus estando ali para ensinar. Essa mulher, ela chega, está lá no fundo da sinagoga. Jesus visualiza ela, vê ela e chama ela. Chama ela para perto, convida ela para ela se chegar até perto dele. Escuta uma coisa: Deus está chamando homens e mulheres para serem libertos, para serem transformados. Qual é o nosso grande problema, irmãos? Os ouvidos estão agravados, os ouvidos se fizeram surdos para Deus. A falta de disposição de se levantar e ir até Jesus significava que naquele momento aquela mulher teria que cruzar a sinagoga inteira, curvada, tentando olhar de um lado para o outro para não bater em ninguém e chegar até diante de Jesus. Eu não estou dizendo que é fácil abandonar, eu não estou dizendo que é fácil renunciar, eu estou dizendo que é possível. Tem que querer. E Jesus faz um convite para aquela mulher. Ele viu ela, chamou ela. Deus tem visto o ser humano onde ele está. Eu tive a oportunidade e o privilégio de ver jovens que estavam aprisionados no pecado, completamente elamaçados, elameados, amarrados, aprisionados, entregaram a vida para Jesus, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, foram batizados, largaram toda aquela imundice de vida e passaram a viver vida nova. Aleluia! Bendito seja Deus que libertou, transformou, e hoje são novos homens, novas mulheres, vivendo o novo de Deus, porque deram espaço para Deus, ouviram a voz do Senhor, abandonaram o pecado e foram tocados pela glória. Mas também vi, e com muito desprazer dele me dizer, vi aqueles que também Jesus chamou, eles vieram, mas não permaneceram. Alguns deles já estão plantados debaixo da terra, porque jogaram fora a oportunidade que Deus deu, oportunidade concedidas pelo Senhor. Deus ainda continua chamando homens e mulheres. O convite de Deus continua se eclodindo pelo mundo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Deus que promete para nós, queridos, o alívio. E Jesus convidou essa mulher. Ela ouviu e obedeceu. E ela foi até Jesus, encurvada. O que aprendemos com isso, irmãos?
quando Deus te chama. Você não precisa se endireitar como Jesus. Deixa que Ele te endireita. É Deus que endireita a nossa vida. É Deus que tira toda a nossa prostração, curvatura da vida. É Deus que corrige e nos coloca de maneira ereta. Sim, é Deus que corrige e nos conserta. Essa mulher foi encontrar Jesus do jeito que ela estava. Só que, a partir do momento que ela vai até Jesus e está diante dele, tem algo tremendo que acontece. Porque Jesus, ele não apenas chama ela, mas libera uma palavra. O verso 12 diz assim: Jesus se refere a ela: mulher, você está livre da sua enfermidade. Liberou uma palavra. Verso 13: impondo-lhe as mãos. Pronto, já deu para descartar todo mundo. Então Jesus, ele libera uma palavra dizendo: mulher, você está livre da sua enfermidade. Mas agora ele vai lá e impõe as mãos sobre ela. Sabe o que mostra? Deus quer nos acolher. Ele quer dar em nós o seu toque de amor. Ele está dizendo: me importo com você, me importo com a sua vida. Aleluia. Jesus vai tocar nessa mulher lá na sinagoga. Ele impõe as mãos sobre ela. E o verso 13 está dizendo: ela imediatamente, naquele momento que Jesus a toca, se endireitou e dava glória a Deus. Sabe o que aconteceu naquele momento? Que Jesus toca naquela mulher. 18 anos de escravidão é quebrado, despedaçado. Aquilo que nenhum homem corrigiu, nenhum médico consertou, o toque de Jesus levou aquela mulher. A sua coluna, a sua vértebra foi endireitada. Ela se posicionou. Ela conseguiu fazer uma coisa que havia 18 anos que ela não conseguia mais. E a Bíblia diz que no momento que ela se endireita, que ela consegue ficar ereta, a primeira coisa que ela faz é glorificar a Deus. É assim que diz o verso 13: imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aquele dia, aquela manhã de sábado, um grande avivamento é tomado daquela sinagoga. Porque agora tem uma mulher que estava encurvada, endemoniada. Ela está ereta, curada, sarada, dando glória a Deus, glorificando ao Senhor, magnificando o nome de Deus, porque há poder no nome de Jesus. O impacto dessa ação na vida dessa mulher foi fenomenal. A alegria, o gozo do seu coração. Seu coração estava explodindo, a alegria explodiu dentro do seu peito. Agora ela está glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Só que, escuta, nem sempre aquilo que Deus faz em você que alegra o teu coração vai gerar a mesma reação daqueles que estão à sua volta. É muito interessante quando eu olho para essa mulher feliz da vida, sua coluna endireitada, não tem mais demônios oprimindo ela. Ela está feliz da vida, explodindo de alegria, está sorrindo, está pulando, dançando de alegria de Deus. Mas todavia, o verso 14 diz que o chefe da sinagoga, indignado. Como assim? Como assim? Alguém está indignado por ver uma mulher curada? Sim, irmãos. O texto bíblico está dizendo que o chefe da sinagoga, o líder da sinagoga, ficou indignado porque Jesus curou no sábado. Meu Deus do céu! E agora ele vai fazer um discurso. Que discurso ousado? O verso 14 diz assim, ele falando com a multidão, com as pessoas da sinagoga: olha, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Olha, eu confesso que quando eu vejo a ação desse chefe da sinagoga, essa aqui é a limitação humana exposta diante da hipocrisia. Quantas vezes essa mulher foi à sinagoga? Quantas vezes que ela entrou ali e nunca foi curada? Quantas pessoas foram curadas nessa sinagoga? Nenhuma. E esse homem está dizendo assim: olha só, vocês virem aqui nos outros 6 dias, vem aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta vai ter cura. E nunca teve. Mas ele está dizendo: não, no sábado não pode curar. Escuta,
o espírito de religiosidade tem sufocado e tem matado muitas pessoas por não entender o projeto e a atuação de Deus. Aquelas pessoas religiosas, vinculadoras do sábado, não conseguiam se alegrar com a libertação e a transformação que Jesus estava operando na vida daquela mulher. Só que não ficou barato. Jesus, ele tomou o posicionamento com voz e autoridade. No verso 15 disse: porém o Senhor respondeu. Você diz, entretanto, não ficou barato. Não. Ele achou que falando como chefe da sinagoga, ficaria ali a palavra. Olha, ele foi um grandão que disse: olha, não pode ter cura no sábado. Mas Jesus, ele respondeu assim, verso 15: hipócritas. Sim, Jesus chama todos eles de hipócritas. Vocês são hipócritas. Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e seu jumento para levar o bebê. Jesus diz: peraí, os animais de vocês vão lá desprender e vocês vão dar água para eles. E está certo isso? Novamente, irmãos, eu vou repetir. O ser humano valoriza mais os animais do que o próprio ser humano. Nós estamos hoje numa inversão de valores. Nada contra pai de pet e mãe de pet. Mas hoje em dia, parece que os pais de pet e mãe de pet amam mais as crianças do que os próprios pets. Diante de uma sociedade onde, quando se mata uma criança, a pena é desse tamanho. Vai se matar um animal, parece que tem que passear, tem revolução no mundo inteiro. Não estou dizendo que tem que matar animal, tem que matar animal. Eu só estou falando da inversão de valores. Do mesmo jeito, aquelas pessoas estavam dispostas a dar água a animais, a alimentar os animais, mas não podia cuidar de uma mulher que estava oprimida. Aí Jesus pergunta, verso 16: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado? Essa que podia ser chamada de filha de Abraão. Mas eu pergunto, e como que uma filha de Abraão ficou oprimida durante 18 anos? Qual é a grande reflexão para nós? Escuta, irmãos, se você não cuidar da tua vida espiritual, se você não cuidar do teu lar, da tua família, você pode ter uma Bíblia em casa aberta no Salmo 91, você pode carregar a tua Bíblia no teu carro, você pode ter inúmeros CD, pendrive, você pode tocar louvores, mas ainda assim você pode estar vivendo uma vida de opressão demoníaca. Essa mulher era filha de Abraão, mas estava debaixo de opressão. Somente o momento que ela teve um encontro com Jesus é que a sua vida foi totalmente sarada, curada, restaurada, restabelecida. E nessa tarde eu quero dizer: Deus quer mudar o cenário do teu lar, da tua família, da tua história. Só depende do nosso posicionamento, amados. Somos nós que temos que nos posicionar. Nós de nós mesmos não podemos fazer nada. Você não pode por si próprio contra o reino das trevas, mas uma palavra da parte de Deus. Não tem demônio, não tem reino das trevas. Nada pode resistir o poder do Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, não tem opressão na tua casa, na tua família, que vai ficar. Você, na autoridade do nome de Jesus, pode repreender toda ação contrária na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, onde você estiver. Você é a autoridade de Deus. Você é a autoridade do Senhor. Você tem que dizer: chega, basta. Durante 18 anos essa mulher viveu encurvada, mas naquele sábado Jesus disse: chega, acabou, mulher. Acabou. Ele liberou a palavra: endireita-se, você está curada. Impôs as mãos sobre ela, e a vida daquela mulher foi mudada, transformada, e nunca mais ela voltou a viver encurvada. Deus não quer que você viva encurvado. Deus não quer ver você prostrado nem dobrado. Deus quer ver você de cabeça erguida, vivendo o melhor de Deus. Enquanto pessoas que às vezes estão quebradas pela culpa, escuta uma coisa: não se muda passado, muda-se o presente para poder viver o melhor no futuro. Passado é impossível. Erros do passado não tem como você corrigir. Você corrige o teu coração, aprende com teus erros passados para não repeti-los nunca mais. Mas você não tem como mudar aquilo que ocorreu no passado. Não adianta você conviver com culpa, com mágoa, com ressentimento,
Você precisa receber da parte de Deus o perdão, a libertação, a transformação e viver um novo, viver o agora, para mudar completamente a tua vida. Quantas pessoas que por lamentar o passado não conseguem viver o presente? Por causa de mágoas, ressentimento, traumas que ficam na vida, que não permitem se viver o presente, não conseguem se libertar, ainda está aprisionado. Mas tem Jesus que nos chama, irmão, para quebrar cadeias, quebrar grilhões e dizer: chega, basta, vamos viver um novo, vamos viver daqui para frente. Aquela mulher saiu saltando, louvando o Senhor. E a Bíblia diz aqui que toda a congregação, todos aqueles que estavam na sinagoga, se maravilharam com o milagre, louvaram a Deus, bendizeram ao Senhor. E os religiosos ficaram estupefatos, calados, diante daquilo que Jesus tinha feito. Deus quer fazer isso na sua vida, endireitar a tua vida, aprumar a tua vida, aquilo que está torto, aquilo que está errado. Deus quer trazer o prumo dele. Deus quer colocar as coisas de maneira correta. Se coloque de pé. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu não sei o que precisa na tua casa, eu não sei o que precisa na tua vida, mas isso é uma questão entre você e Deus. Você precisa ter coragem de dizer: Deus, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso de uma transformação na minha vida, eu preciso de um milagre no meu ser. Diga para Ele agora: Ele quer tocar em você, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer que você saia daqui diferente, Ele quer dar um basta em tudo isso. Eu oro, Deus, pela tua igreja, pelo teu povo. Endireita a pruma, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus. Quebra, Senhor, os grilhões, as cadeias amarras. Senhor, libera uma palavra para essa família, para este lar. Libera uma palavra para esta vida. Nós ordenamos, Espírito das trevas, saiam em nome de Jesus da história desta família, deste lar, desta pessoa. Há poder no nome de Jesus para mudar, para transformar a história. Nós cremos em Jesus que muda, que transforma, que escreve histórias novas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, muda a família. Senhor, visita agora cada família que é representada. Senhor, quebra, Senhor, toda a ação do vício, a ação da bebida, Senhor, da criminalidade, das drogas, Senhor, da depressão, da ansiedade, da angústia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, muda esse lar, muda essa família, muda essa vida, muda essa pessoa, e direita, Deus, apruma esta vida. Eu creio que o Senhor é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Por isso liberamos uma palavra de mudança, uma palavra de transformação, pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aqueles que foram batizados nas águas, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que estão em plena comunhão com o Senhor, e estão aptos para participar da ceia. Nós vamos celebrarmos a ceia do Senhor.
Pastor Claudemir, fala com o Paulo. Senhor Deus e eterno Pai, Oh Deus! nesse momento, Senhor, colocamos esse pão, Senhor, comprado, Senhor, em um supermercado. Mas a tua palavra diz que depois de orar, Aleluia! ela simboliza o teu corpo. Por isso pedimos, Pai querido, Sim, Deus! que todos os teus filhos que tocarem nesse pão, Sim, meu Deus! que eles venham ser curados, libertos, sarados. Aleluia! O Senhor dê vigor e força a cada um. Sim, meu Deus! Nós consagramos no nome de Jesus. Agradeço que na noite o Senhor Jesus foi daí. Ele tomou o pão e havendo dado graça, diz: tomai e comei, pois esse é meu corpo que é partido por vós. Paulo disse: examine-se, pois o homem é si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Aqueles que estão em plena comunhão, a sua poderia vai estar servindo.
isso. Aleluia! Bendito seja o meu nome, Glória a Deus. Querido, feche os olhos e vamos orar a Deus pelo encerramento desse culto. glória a Deus. Mas eu tenho convicção de que você está saindo daqui completamente diferente, porque a palavra de Deus falou aqui nesta noite. Senhor Deus e eterno Pai, te damos graças e louvamos a Ti, meu Senhor, pelo privilégio de cultuarmos a Ti nesta noite. Verdadeiramente o Senhor derramou a Sua graça sobre nós. Meu Deus. Continue nos abençoando, continue nos guardando em Sua presença. Dai-nos uma semana de paz e de alegria, de força e de vigor, para permanecermos firmes na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, nós despedimos a Tua igreja. Leve e guarda para a honra e a glória do Seu nome. Estenda as mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as suas consolações e Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja, Senhor, desde agora e para todos sempre.